Fala galera, Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Aqui é o pastor Yuri Nascimento, novamente com uma palavra para abençoar a sua vida através desse vídeo. Sempre falarei aqui nos inícios do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais alguém. O meu intuito principal, sempre comento aqui, é poder abençoar a sua vida de alguma forma. Eu tive uma experiência não tão confortável esses dias, que eu esqueci uma bomba, de água ligada. E a maioria das vezes esse material, quando você esquece ele ligado, ele pode queimar. Por que eu tô falando desligar uma bomba de água com você? Porque eu fui ministrado através disso. Não é tão confortável quando você está num local, esquece de algo em outro local, tem que retornar. E eu vou fazer uma relação com você aqui agora entre esquecimento e negligência. Há uma diferença entre essas duas coisas que é importante e também há um princípio espiritual nisso. Esquecimento está ligado com ingenuidade. Você esqueceu, não botou o telefone para despertar. Hoje está cheio de ferramenta que te ajuda a lembrar das coisas, Eu, por exemplo, uso o calendário e o despertador para me lembrar de coisas rotineiramente que eu posso esquecer. Mas existe outra coisa chamada negligência. Negligência é você saber que tem que fazer algo que é necessário, só que você não faz de maneira intuitiva e decidida. A partir do momento que eu me lembro de algo e decido não fazer aquilo, não é mais esquecimento, é negligência. Qual o princípio espiritual disso? Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos rotineiramente lembrar. Promessas de Deus, porque senão cai no esquecimento. E a maturidade está você propositalmente lembrar das palavras que Deus libera para a sua vida. Mas, entretanto, todavia, existe outra coisa que eu falei agora há pouco, que é a negligência. O que é negligência, em outras palavras? Negligência é você saber qual é o propósito para a sua vida e mesmo assim negligenciar. Isso pode se aplicar em qualquer área da sua vida. No meu relacionamento, se eu sei de coisas que eu deveria fazer e eu não faço, eu não estou esquecendo, eu estou negligenciando. Se na minha liderança eu sei de coisas que eu deveria fazer, decidir, ter atitude, e eu negligencio, não é uma questão de esquecimento, é uma questão de saber o que deve ser feito, mas mesmo assim negligenciar. Eu quero te pedir perdão, talvez a câmera deve estar tremendo muito aí para você. Eu não sei porquê, mas eu gosto de gravar vídeo assim. Então, preste atenção aqui numa coisa importante. Nós deveríamos ser os principais protagonistas em tomar, como os antigos falam, a rédea da situação, apertar o cinto e falar, eu sei que tem que ser feito. Porque se eu não fizer, não vai dar certo. Eu sei que deve ser feito na minha empresa. Eu sei que deve ser feito no meu relacionamento, na minha família. Eu sei o que deve ser feito na minha liderança, no chamado de Deus para minha vida. Interessante, eu estava lembrando da história de um jovem, que o sonho dele era se tornar pastor, entrar no ministério. E um dia, o pastor dele foi e perguntou, irmão, você crê no chamado de Deus na sua vida? Ele falou, eu creio, pastor. Sou chamado, Deus me chamou para o ministério. E aí, esse pastor foi e perguntou, tá, mas quais são as evidências? Porque eu não estou vendo que você está fazendo um seminário, não estou vendo que você está se preparando para o ministério que Deus te separou. E aí, esse jovem foi e falou, não, teve um dia que eu acordei e na nuvem estava escrito VPM. E ele deduziu que VPM significa vai para o ministério. É uma história engraçada,
mas além de engraçada, ela tem um cunho de verdade. Tem muita gente lendo VPM em vários locais, que significa vai para o ministério para essa pessoa, só que não é Deus mandando essa mensagem. E qual é o outro princípio? Se Deus te chamou para ir para o ministério, você tem que se preparar para ele. E qual a lição importante disso? Eu quero falar para você. Prepare-se com as ferramentas que Deus colocou na sua mão, porque se você sabe que Deus está te chamando para algo e você negligencia, não é uma questão de esquecimento, é uma questão de negligência. Saiba o que o Senhor está reservando para o seu futuro e prepare-se no momento que chamamos de presente, porque senão você vai estar negligenciando. Eu acredito que ninguém quer negligenciar projetos divinos, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, os santos pensamentos do Senhor que são maiores que os nossos pensamentos. Não, você não quer negligenciar isso. Você quer saber como preparar-se para o futuro. Eu lembro que eu tive uma experiência, né? Em 2000, se não me falha a memória, 2008, eu comecei a estudar inglês, né? Estudei, fiz um curso num local bem conhecido, renomado aqui no Brasil. Meu pai trabalhava lá, consegui um desconto, graças a Deus, era o período da minha adolescência. Saí depois, né? E quando eu entrei no quartel, continuei estudando. E perguntaram para mim, por que você está estudando inglês? Eu falei, olha, não é para minha profissão nesse momento. Posso utilizar, mas não é. É porque eu sei que em um momento da minha vida, Deus vai me dar a graça e a oportunidade de ministrar a palavra dele em outra linguagem. E uma linguagem que é universal, mundial, é o inglês. Ok. Passaram-se alguns anos, em 2022 eu tive a oportunidade de ministrar numa conferência online da Índia e eu precisava falar inglês. E nesse dia eu lembrei de uma palavra que o meu pastor, né, o pastor Ricardo, ele fala, que é: quando as portas se abrirem, esteja pronto, preparado. Quando a oportunidade surgir, esteja pronto, esteja preparado. Existem momentos na sua vida que vão requerer de você um preparo. E a graça de Deus, ela vai te qualificar para isso. Então, não existe, eu quero me tornar um empresário, mas você não sabe mexer com finança, não sabe se organizar com entradas, saídas, dividendos, enfim, sabe fazer uma planilha. Eu quero me tornar um pastor, mas não está matriculado num seminário pastoral, não está matriculado numa faculdade de teologia, é meio incoerente eu dizer para você que eu vou pular na água, mas eu tô com roupa social. Não bate, entendeu? Então, não negligencie o que Deus tem para sua vida. No momento que é hoje, pegue as ferramentas e prepare-se para o futuro, que no caso é amanhã. Essa é a grande diferença. Tudo isso eu aprendi esquecendo de desligar uma bomba de água. E quando eu cheguei no local, pelo fato de pensar que eu não havia desligado, eu cheguei no local, desligaram a bomba para mim. Mas eu tô falando para você por quê? Porque eu fui edificado em um momento. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Que você compartilhe com mais alguém. Não esqueça de cumprir aquilo que você sabe que deve ser feito por você. Isso não é lei, isso é graça. Graça é Deus nos dando as ferramentas corretas para derrubar Golias. Amém? O Senhor te abençoe grandemente. Compartilhe com mais alguém. Fique nessa paz.